Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar alguns lances que eu separei interessantes, polêmicos a respeito de decisões de arbitragem. Alguns solicitados, como esse aqui do colega Felipe Raj, de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Se coloquei como sócio colorado campeão do mundo, né? E ele tem dúvidas ainda sobre se o gol de Alexandre Pato em 2006, numa semifinal que o Inter estava na sua campanha até ser campeão do mundo, foi ou não impedimento, se o lance foi ou não legal. Vamos botar um pouquinho aqui e parar o lance aqui agora. Pronto, botando mais um pouquinho. Pronto, o jogador adversário dá um carrinho, Alexandre Pato está em posição de impedimento e o assistente está, eu coloquei uma seta aqui para frisar a boa colocação do assistente. Vamos ver o que é, primeiramente, está em posição de impedimento, conforme aqui a regra, né? Vamos lá. Primeiramente, ela fala o seguinte: um jogador estará em posição de impedimento quando se encontra mais próximo da linha de meta do que a bola e o penúltimo adversário. Então, Alexandre Pato, no caso, se encontra mais próximo da linha de meta ou linha de fundo adversária que a bola e o penúltimo defensor, né? Então ele, nesse caso, está em posição de impedimento. E quando ele não estaria em posição de impedimento? Se esse defensor aqui, o penúltimo, estivesse à sua frente, né? O jogador não estará, como diz a regra aqui, em posição de impedimento quando se encontra em sua própria metade de campo ou estiver na mesma linha do penúltimo adversário. Isto é, se ele estivesse aqui na mesma linha, né, do penúltimo adversário, ou na mesma linha dos dois últimos adversários. Então, quando ele recebe a bola, né, para ele estar em posição legal, né, para não estar em posição de impedimento, é necessário que entre ele e a linha de meta estivessem dois adversários, ou ele estivesse pelo menos na mesma linha desses dois últimos adversários. E o que é que o texto da regra ainda fala? Que o fato de estar em uma posição de impedimento não constitui uma infração. Então, o fato de Alexandre Pato estar nessa posição de impedimento ainda, né, não constitui infração. E quando isso deverá ser uma infração? Quando a posição de impedimento deverá ser sancionada? Aí fala aqui, infração. Um jogador em posição de impedimento somente será sancionado se, no momento em que a bola for tocada ou jogada por um de seus companheiros, a gente mata a charada do lance. A bola for tocada ou jogada por um de seus companheiros e estiver na opinião do árbitro envolvido em jogo ativo. E o que é jogo ativo? Interferindo no jogo, interferindo no adversário, ganhando vantagem por estar naquela posição. Então, no segmento do lance, ele ganha vantagem na posição e faz o gol. Ganha vantagem por estar em posição de impedimento, né? Ele recebe a bola em posição de impedimento e faz o gol, então ganha vantagem, jogo ativo. Mas o que é que a regra fala um pouco em cima? A bola for tocada, jogada por um de seus companheiros. Como nesse caso, ela não foi tocada por um de seus companheiros, foi tocada por um adversário. Então o lance não é caracterizado como infração. Então o lance é legal justamente por esse motivo. Então, Felipe, a interpretação do árbitro foi correta, o lance é legal para sua felicidade aí, né? Então não há normalidade no lance, porque a bola foi tocada por um adversário, apesar de Pato estar em posição de impedimento. Dando prosseguimento aqui ao lance, olha a atitude rápida do árbitro, né? A consciência, a experiência do árbitro. Ele está bem posicionado e aí no momento do carrinho, né? Pronto, ele, todos os
os 3 jogadores aqui, automático isso aqui, eles pedem impedimento, né? E o árbitro olha também o assistente, já sinalizando o assistente que o lance foi legal. Ele faz um gesto com a mão aqui, para o lance seguir raciocinou rápido o árbitro. É assim que a gente tem que estar raciocinando durante o jogo, né? Tem que estar preparado para esse tipo de pensamento rápido. E aí no prosseguimento a bola foi gol, então o lance foi legal. Campeonato Baiano Profissional 2011, Bahia e Serrano, ou Serrano e Bahia. Separei 2 lances aqui interessantes, né? Esse jogo foi apitado por uma das promessas do futebol baiano, da arbitragem baiana, o Diego Pomba, a Federação Jovem Árbitro. A federação tem apostado todas as fichas nele aí. Esperamos que realmente ele dê o retorno. Nesse prosseguimento aqui desse lance, o que acontece? O jogador do Bahia pega a bola, passa para o seu companheiro no meio de campo, que ao tentar driblar, parece que é obstruído. O árbitro dá prosseguimento e a bola vai acabar sendo gol, né? E aí, foi ou não foi falta? Voltando aqui um pouquinho o lance, né? Você vai reparar que na hora que para o lance aqui, o árbitro está próximo ao lance, e o fato de estar próximo ao lance, talvez ele tenha perdido um pouco do campo visual. É bom o árbitro estar próximo ao lance, mas manter uma determinada distância para não perder o seu campo visual. E a falta, coloca essa daqui, ela é por cima. Talvez ele esteja olhando para baixo aqui, não percebeu que o jogador ele projeta as costas e o cotovelo obstruindo a passagem do adversário. Inclusive faltou um pouco de maturidade malandragem, né, do árbitro, porque é uma falta que no meio de campo marcaria, ninguém falaria nada, né? Não porque realmente não foi falta, primeiro porque foi falta, e segundo que a experiência mostra que esse tipo de lance não é um lance difícil de marcar, né? Não adianta procurar complicação no jogo. Então ele está próximo ao lance, perdeu um pouco do campo visual, a bola foi faltosa, né? Na minha opinião. O segundo lance, o jogador derrubado na área. Esse lance é muito instrutivo. A figura do Manuel Serapião, que é membro da Comissão Nacional de Arbitragem, comentarista da emissora que passa os jogos. Ele fala que o lance, vocês vão ver depois, vou colocar o comentário dele, que o jogador, ao perceber que não alcançaria a bola, projetou o corpo com o goleiro forçando o choque, então teria sido um lance normal. Mas a câmera de baixo aqui mostra que o jogador toca na bola. Botar mais um pouquinho aqui. Voltei demais, mas vamos ver aqui agora. A figuraça bem acompanhada, Manuel Serapião. E aí vamos ver se eu paro na hora. Pronto, ele toca na bola e o goleiro, ao tentar pegar na bola, não alcança, atinge o jogador. Toda vez que o árbitro marca uma falta, ele deverá considerar imprudente e temerária ou com uso de força excessiva. Temerária não foi, com uso de força excessiva não foi. O goleiro simplesmente usou o corpo, como a maioria dos goleiros fazem, e tentou alcançar a bola, mas ele foi imprudente. Imprudência é correr o risco de, ao tentar alcançar a bola, o jogador foi mais rápido, tocou na bola e ele derrubou o goleiro. Uma falta, inclusive, na minha opinião, fácil de ser marcada. Parece que o Diego estava com o jogador na frente, que bloqueou a visão dele. É um atenuante, não justifica, mas é um atenuante, né? E aí é derrubado. Pênalti claro, um pênalti fácil de marcar, não teria nenhum problema. E vamos ver qual é o comentário de Manuel Serapião em relação ao lance. O goleiro do Serrano foi na bola e o choque foi casual. O jogador do Bahia, quando percebeu que não alcançava mais a bola, parou um pouquinho para provocar o contato físico. Jogada normal. Eu acho que, Serapião, você dizer que o jogador parou um pouquinho, eu acho que você está equivocado, né? Aí realmente eu não entendi a colocação de Serapião aí, né? O jogador não parou, o jogador tentou alcançar a bola. Vamos voltar aqui mais uma vez, né?
Ele não parou, ele tenta alcançar, pega na bola e o goleiro derruba. Então ele não. Você vê que até a queda dele não foi uma simulação, né? Foi uma queda. O movimento dele foi proporcional ao tombo que ele tomou do goleiro, né? Então tá errada aí a interpretação a explicação do Manuel Serapião, né? Agora o mais interessante é o seguinte: seguindo o lance, no momento que derruba, parece que esse jogador aqui tá tapando a visão do Diego, né? Mas aí é que vem a questão do trabalho em equipe, né? Se vocês perceberem no segmento do lance, o assistente, o Adson, excelente assistente, um grande cara, uma grande pessoa, ele marca pênalti. Ele tem convicção, né? Ele olha para o árbitro, corre para a linha de fundo, conforme é uma convenção entre eles, coloca a bandeira entre as pernas. E o árbitro simplesmente, não sei por que o Diego não marcou pênalti. Faltou um pouco aí de entrosamento entre os dois, né? Ou um pouco também de experiência para o Diego aí, de olhar para o assistente e ver que ele estava ajudando, né? Estava dizendo: olha, cara, foi pênalti, né? Venha comigo. E o Diego ouviu e não achou correta a interpretação do assistente. Ele tem o direito de fazer isso, ou ele simplesmente não viu, né? E aí é uma falha, né? Se acontecer isso, é uma falha, porque o trabalho tem que ser em equipe. Então vamos ver aqui agora. Quando ele cai, o assistente poderia ter parado agora, né? O assistente tá aparecendo aqui, ó, o Adson. Mas veja como ele vai até linha de fundo, correndo com a bandeira. Voltar um pouquinho aqui, ó, que lance interessante. A convicção do assistente, né? Ajudando o árbitro, né? É derrubado, ele vai, pronto, e para. Volta um pouquinho aqui, certo? Olha lá, ele vai até linha de fundo e para, certo? E coloca a bandeira entre as pernas. Não sei se no vestiário, que tem que ser conversado bastante entre os árbitros, né, para eleição, assim como fazem os jogadores, os árbitros também fazem isso. Se convencionaram isso, se convencionou e o Diego viu, não confiou na interpretação do colega, ou, como eu falei, não percebeu que o assistente marcou pênalti. Poucas pessoas perceberam isso aí, né? Na hora nem foi comentado, né? Mas aqui com o replay, claro que nossa posição é muito mais favorável, muito mais confortável que os árbitros de campo, porque eles têm frações de segundo para ver, interpretar o lance, né? Então minha posição aqui, eu já vi esse lance várias vezes, né? Apesar de não achar um lance difícil, mas minha posição é muito mais confortável, muito mais cômoda que a posição dos colegas dentro de campo, né? Então, na minha opinião, pênalti, e na minha opinião acertou o Adson, né? E não sei por que o Diego não marcou o pênalti, né? Esse outro lance que a gente vai passar aqui agora é interessante pelo seguinte: o relacionamento interpessoal entre o jogador e o árbitro, ele tem que ser muito cuidadoso. Tudo que o árbitro fala, ou pode ser uma ferramenta a seu favor, ou uma arma contra ele. Se o árbitro xinga o jogador, se usa palavras chulas, ofende moralmente o atleta, ele não vai ter do atleta nenhum tipo de respeito, né? Porque o atleta vai tratar ele como ele trata o atleta. E esse jogo aqui, Noroeste Palmeiras, não me lembro que ano, o Sintra estava apitando. O Sintra é um dos árbitros que tem problema de relacionamento na primeira vez, né? Isso prejudicou muito a carreira dele, tem prejudicado também. Ele teve uma atitude assim, que não é exemplo, né? Mas eu estou colocando para que os árbitros que estão vendo aí não cometam esse tipo de erro. Eu vou seguir o lance aqui porque as imagens falam mais, e depois a gente faz mais um pequeno comentário. Paulista da temporada, vai vencendo por 3-1 dentro de Bauru. Oeste que até aqui, e a bola lá na direita, o Alceu na dividida, o Alceu que contra o São Caetano não vem fazer circo não, levanta e joga a bola. Deu pra gente ouvir o Sintra dizendo: não vem fazer circo não, joga a sua bola.
Aí eu vou voltar aqui e perguntar a vocês: você acha que um árbitro que chama um atleta de palhaço, ele vai ter algum respeito dos outros atletas? Porque o árbitro, acima de tudo, tem que ser um exemplo em tudo dentro de campo, né? Condicionamento físico, de preparação e também de um bom relacionamento, né? Um bom palavreado, uma boa educação. E aí ele gritou com o jogador. Depois vocês reparem aí que o capitão chega, grita com eles, fala perto, ele finge que não está ouvindo, não fala nada, né? No mínimo um cartão aí cabia para o capitão do clube por reclamação assintosa, que é o que diz a regra. E vamos ver o que é que Marcília, que estava comentando o jogo, comentando a arbitragem, tem a falar dessa atitude do Rodrigo Sintra. Enfim, ele se dirigiu, pelo menos de uma vez flagrado pelos microfones, de uma forma pejorativa, no sentido de diminuir a capacidade técnica do jogador. Não é função do árbitro isso. E tem que fazer prevalecer a sua autoridade com personalidade, não com autoritarismo e com prepotência. Fazer prevalecer sua autoridade, né, com personalidade, não com autoritarismo e prepotência. Árbitro prepotente, árbitro que não sabe se colocar perante esse atleta de campo, esse árbitro aí não tem futuro. A carreira vai ser curta, né? Tem que se educar, tem que saber falar. É bom treinar antes também, né? Já tem um vocabulário preparado para saber se dirigir corretamente aos jogadores, né? Vamos seguir aí agora aí. Pronto, esse outro lance que eu vou passar aqui é mais um exemplo de como o árbitro não deve se comportar. Esse é o Walter José dos Reis, um grande assistente FIFA que já está aposentado. O jogador, vamos passar o lance aqui, o jogador fala para ele agora assim: abre os olhos, né? Para ele ficar com os olhos mais abertos, e ele revida. E é um lance até engraçado, né? Aqui, ele fala: aqui, seu futebolzinho. É o que parece que ele está falando. Bora voltar aqui o lance. O cara abre os seus olhos, né? Ele poderia ter chamado o árbitro, e o árbitro poderia ter punido o jogador com cartão amarelo. Nunca ele, como árbitro FIFA, que se chegou ao status de FIFA, é porque é um árbitro diferenciado em tudo, né? Na experiência e na sua preparação, na sua conduta. Então é a hora de mostrar que é um árbitro FIFA, que é um árbitro diferenciado, é essa. E não agir dessa forma que agiu o Walter José dos Reis, fazendo esse gesto, né? Diminuindo a capacidade técnica do jogador, como falou Marcília. E aí vamos colocar o comentário aqui agora. É uma pessoa muito importante, né? O Dr. Edson Rezende de Oliveira. Esse homem, ele é responsável por toda a mudança que a arbitragem nacional passou. Quando foi presidente da comissão de arbitragem, ele descentralizou a arbitragem do eixo Rio-São Paulo, preparou escola de árbitro, reciclagem através da EBF, né? Pra você ter ideia, antes, o antigo presidente, quando era Armando Marques, aqui na Bahia só apitava Lorival, né? E em outros estados, por exemplo, em Sergipe só apitava Hora, né? E depois que ele assumiu, passou a dar oportunidade a outros árbitros, e também a questão de aprimoramento de arbitragem passou a ter um valor maior, né? Então eu considero que a fase nacional da arbitragem, a Comissão Nacional de Arbitragem, é dividida como antes e depois do Dr. Edson Rezende de Freitas. Todo o trabalho, ele deu de bandeja aí tudo direitinho para Sérgio Corrêa, né? Que está tentando fazer um trabalho bom. Eu não gosto do trabalho de Sérgio Corrêa, para mim não é bom, né? Mas de qualquer forma foi entregue a ele uma estrutura, né, muito organizada. Está de parabéns, doutor Edson Rezende Oliveira. Mas bora ver o que ele fala do lance aí de Walter José dos Reis. Vamos lá? Pressão verbal do jogador, eu disse, eu tenho as suas armas. Adverte, expulsa, lança no relatório. Ele de maneira nenhuma, porque o jogador não tem essa situação de poder expulsar o árbitro. Pronto, se o jogador não tem essa posição
essa condição de expulsar o árbitro. Então o árbitro tem que agir como exemplo, né? Evitar esse tipo de gesto e de palavra, até porque hoje, com tantas câmeras aí, né, tudo que a gente faz é registrado, né? Nada foge aos olhares das câmeras, então a gente tem que cuidar da nossa imagem, da nossa reputação. Vamos passar outro lance. Esse é o último lance. Esse jogo aí é o jogo do ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Grêmio e não me lembro qual outro time. O árbitro estava 6-1, uma goleada, tudo tranquilo, o árbitro estava muito bem, então ele marca uma falta que ele considera fora da área, mas a câmera vai mostrar depois, ele aponta aí, tá vendo, para fora da área, mas a câmera vai mostrar depois que o lance é dentro da área agora, tá vendo? O lance é dentro da área e a bola é faltosa. O pé esquerdo do adversário calça o pé esquerdo do atleta do Grêmio, ele perde o equilíbrio e cai. O árbitro marca corretamente a falta e apenas erra na localização, né? Marca fora da área, não marca dentro da área, que seria pênalti. E aí que vem mais uma vez o papel do assistente, né? Nós vimos anteriormente o Adson ajudando ou querendo ajudar o árbitro, marcando pênalti com convicção, né? E nesse lance acontece justamente a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, aliás, né? Ele marca a falta fora da área e o assistente, com convicção, chama ele, fala que foi dentro da área. E esse é o papel do assistente, não é só marcar impedimento, se acomodar ali, tem que estar ajudando, né? Parabéns ao assistente aí que marcou. Não sei o nome do árbitro, não sei o nome do assistente, mas ele chama o assistente, fala, inclusive não tem nem ponto eletrônico, né? Não tem a questão do rádio, que facilitaria a comunicação, né? Perderia menos tempo. E aí ele marca pênalti depois de consultar o assistente, né? Esse é o trabalho em equipe e é assim que deve ser, né? Um ajudando o outro, né? E confiando no trabalho do outro. Aí o lance é mostrado em vários ângulos, né? Que é dentro da área e que realmente existe a falta. E aí o que é que vai acontecer agora? O jogo vinha tudo bem até o momento em que o atleta do Grêmio vai bater o pênalti e olha só o que acontece. Gol. Lá de cá fica um assistente, né? Como deve ser, e o árbitro de frente na posição mais privilegiada em relação a esse lance aí. Os jogadores comemoram, né? Mas só que por um motivo que só Deus sabe, o árbitro já estava correndo aqui para o meio. Ele ficou com dúvida, alguém deve ter gritado alguma coisa na vida dele, confundiu ele, não deu gol, né? E aí é uma situação muito difícil para o árbitro, porque vinha bem no jogo, né? Tava com um número de acertos bons, principalmente o assistente. De repente, por um lance até menos complicado, aí colocou a arbitragem toda por água abaixo. Não que eu esteja condenando o árbitro, mas realmente é um lance, um erro muito grosseiro, né? E aí que eu digo, né? Justamente na hora que parece que tá tudo bem, no finalzinho do jogo, é a hora que a gente tem que manter uma atenção especial, que as coisas parece que só acontecem nos momentos finais do jogo. É uma arbitragem tranquila, o time ganha de goleada, né? E por uma distração do árbitro, talvez por aquele lance anterior tenha mexido um pouco com ele, e aí o árbitro tem que ter a capacidade de se auto-perdoar, esquecer o que passou, para que um lance não interfira no outro, não interfira no prosseguimento da partida nas suas interpretações. Então realmente foi um lance que nenhum assistente viu, nem ele, né? Ofuscou o seu trabalho, né? E acabou saindo como negativo para ele. E agora o que tem que se fazer? Agora é a comissão de arbitragem entender isso como um erro, que tem que ser avaliado, tem que ser questionado ao árbitro, foi o que ele pensou naquele momento. Se for o caso, procurar dar árbitro a reciclagem, dar apoio ao árbitro, né? Isso não condena a carreira de ninguém. Talvez isso faça ele crescer mais ainda, né?
porque a gente aprende com os erros e nós aqui estamos aprendendo com o erro do árbitro. Então aí que entra o papel da comissão de arbitragem. A comissão de São Paulo é sem dúvida nenhuma a melhor comissão de arbitragem do Brasil. O Coronel Marinho tem feito excelente trabalho, com certeza ele vai ter a habilidade de contornar a situação aí, dar apoio moral ao árbitro e fazer com que ele se regenere, né? Acho que aí está o papel da liderança, a liderança positiva. Nesses momentos, dar apoio ao árbitro, mostrar que ele errou, né? E quem sabe daí o árbitro venha regenerado, né? E recupere a sua forma aí e venha se tornar, quem sabe a gente torce para isso, uma das promessas da arbitragem, né? Então, pessoal, muita atenção no final do jogo. O árbitro tem que ter capacidade de atenção prolongada. Não se pode permitir a uma pessoa que queira ser árbitro, uma pessoa que não tenha a capacidade de manter a atenção prolongada no jogo, justamente por esse tipo de problema. Uma distração, uma pequena desconcentração, e olha o que aconteceu, né? Então fica de aprendizado para todos nós aí. Muito obrigado aí pelos e-mails, pelas sugestões. Se alguém tiver mais algum vídeo interessante para mandar, ou tiver no YouTube, pode mandar o link para mim. A gente vai tentar aí comentar. Desculpando os erros, né? Eu não sou dono da verdade. A arbitragem sempre está aprendendo, sempre está aprendendo com nossos erros, né? Desculpe aí que se minha intenção não foi atingir ninguém, muito pelo contrário. Aqui o que importa é o aprendizado, os fatos, os personagens para mim não interessam. Interessa aqui o aprendizado. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.